Sabe, às vezes parece que a gente está nadando num mar de coisa rasa, né? O pensamento mais denso, mais crítico, parece que perde espaço. É barulho, é opinião rápida para todo lado. Será que é só impressão minha ou tem algo mais rolando? É um bom ponto. E olha, as fontes que a gente analisou para a nossa conversa hoje vão bem nessa linha. Tem material que explora essa ideia de idiocracia, sabe? Idiocracia? É. Não só a falta de inteligência, mas a ignorância virando meio que a norma social. E também tem a visão do Dietrich Bonhoeffer sobre a estupidez, mas tipo, como um problema moral, não intelectual. Entende? Moral. Exato. A ideia é entender como essa recusa em pensar, pelo menos segundo essas análises, pode ir desgastando a sociedade. Interessante. Então vamos desempacotar isso. Começando por essa tal idiocracia. Pelo que eu peguei, não é só gente sendo, digamos, desinformada. É quase um aplauso para a ignorância. Isso, exatamente. Um dos pontos centrais que as fontes sobre idiocracia trazem é essa inversão. O vazio é celebrado, sabe? O ruído constante toma o lugar da reflexão. E que sinais eles apontam para isso? Olha, falam da celebração da mediocridade, a verdade se tornando algo inconveniente, líderes que talvez não inspirem pela profundidade e opiniões bem rasas ganhando um eco enorme. Pensar criticamente vira quase, sei lá, elitismo, uma coisa esquisita. Nossa! E como um ambiente assim se sustenta? Parece frágil, né? Então, as fontes descrevem alguns mecanismos. Primeiro, um desprezo crescente pela reflexão mais demorada. Depois, a própria linguagem vai empobrecendo. As palavras começam a carregar mais impulso emocional do que significado, sabe? Tipo, mais grito e menos argumento? Exato. E tudo vira entretenimento. Até notícia séria, tragédia, vira meme. A mediocridade vai se infiltrando nas instituições. E muitas vezes isso vem com uma cara de modernidade, de algo divertido, inofensivo. Imagino que a ideia de verdade objetiva sofra bastante nesse tudo. Com certeza, é a primeira a ser, digamos, exilada, segundo as fontes. Começa com aquele papo de, cada um tem a sua verdade. Parece democrático, né? Parece, mas pode levar a um ponto onde fatos claros, objetivos, são tratados como mero opinião. Aí as narrativas que mexem com a emoção ganham mais peso que a realidade. Meio perigoso isso. Muito. Citam até como distorcem aquela ideia do Nietzsche, não há fatos, só interpretações, que era uma reflexão filosófica super complexa e vira desculpa para ignorar o que é factual. E o curioso é que a censura nem sempre vem de cima, de um regime, muitas vezes vem das próprias pessoas, sabe? Cancelando ou ignorando o que desafia a bolha delas. E as fontes veem isso como algo de agora ou já aconteceu antes? Apontam para padrões históricos, sim, mencionam civilizações como Roma, Grécia, que nos seus declínios teriam mostrado sinais parecidos. Tipo o quê? Perda de valores comuns, foco excessivo no ego, abandonar a razão em troca do conforto, do imediatismo. Lembram até a ideia do Spengler, de que as civilizações carregam nelas mesmas as sementes da própria destruição. Descrevem um ciclo, mais ou menos assim: sucesso leva ao conforto. Uhum. Conforto leva à apatia. A apatia gera uma ignorância meio arrogante, sabe? E daí para queda. Puxa, esse papo de ciclo é um pouco desanimador. Mas as fontes também trazem o Bonhoeffer, né? Ele parece focar mais no indivíduo, na raiz do problema. Sim. E é um contraponto fascinante. O Bonhoeffer, escrevendo ali no meio da ascensão do nazismo, via a estupidez como o inimigo mais perigoso que a maldade pura. Mais perigoso que a maldade? Como assim? É que a pessoa má você ainda pode tentar combater com a razão, com argumentos, ou até pela força. Mas o estúpido, no sentido que ele define, é impermeável. Peraí, no sentido que ele define, ele não estava falando de falta de inteligência, de QI baixo? Não. Esse é o ponto-chave nas leituras sobre o Bonhoeffer. Para ele, a estupidez perigosa não é um defeito intelectual. Pessoas brilhantes podem ser profundamente estúpidas nesse sentido. Então o que é? É uma falha moral, uma falta de coragem. A coragem de pensar por si mesmo. É a pessoa que abre mão da responsabilidade de julgar, que prefere a segurança de pertencer a um grupo, de seguir um líder, mesmo que isso signifique engolir absurdos. É uma escolha, entende? Consciente ou não, pelo conforto de não ter que pensar. E o pior,
O estúpido nesse sentido raramente se vê como estúpido. Quer dizer, a pessoa pode ter diploma, ler muito, ser considerada culta e ainda assim ser estúpida por se recusar a pensar criticamente sobre o que ela consome e sobre o que ela repete. Exatamente. A propagação segundo as fontes vem daí, da obediência cega, de repetir slogans e ideias prontas, sem questionar. A razão não funciona contra isso. Por quê? Porque os fatos que contrariam a narrativa do grupo são simplesmente descartados ou distorcidos para caber na visão de mundo deles. Não é a ignorância de quem não teve chance de aprender, sabe? É a recusa ativa de quem poderia pensar, mas escolhe não fazer. É uma escolha moral. E isso, imagino, interessa muito a quem tem poder, né? Com certeza. As fontes argumentam que essa estupidez coletiva muitas vezes é cultivada ou pelo menos aproveitada por estruturas de poder. Mentes que não questionam são mais fáceis de direcioná-la. Faz sentido. O sistema pode até vender a obediência e a falta de crítica como se fossem virtudes, tipo lealdade, seguir a ciência, mas usando o termo de forma vazia, pelo bem comum. Aí o indivíduo age como uma peça na engrenagem, muitas vezes com uma convicção enorme, até com raiva de quem pensa diferente, e totalmente fechado para argumentos lógicos. O poder investe em distrair, em polarizar, para manter esse estado de coisas. Ok, os diagnósticos são fortes, tanto da idiocracia quanto do Bonhoeffer. Se o problema tem essa dimensão individual, moral, a saída também passa por aí, pelo indivíduo. É o que as fontes sugerem com força, sim. A resistência começa no indivíduo. Pensar por conta própria é descrito quase como um ato revolucionário hoje em dia. Revolucionário. E Bonhoeffer falava numa libertação interior. Que é o quê? A coragem de questionar o que todo mundo repete, de desafiar o normal quando ele parece errado, vazio. E tem dicas práticas nessas fontes? Como seria essa libertação interior no dia a dia? Meio abstrato, né? Sim, tem sugestões mais concretas. Tipo, reduzir o consumo de informação que só quer reação imediata, que só entorpece. Cultivar momentos de silêncio, de leitura mais focada, talvez até escrever para organizar o próprio pensamento. Fazer perguntas sobre de onde vêm as ideias que chegam até nós. Desconfiar de consensos muito fáceis, sabe? Procurar autores e ideias que desafiam a gente, mesmo que seja desconfortável. E, um ponto crucial, assumir a responsabilidade moral pelas próprias escolhas, pelas palavras. Se perguntar, isso que eu estou fazendo ou dizendo ajuda a ter mais clareza ou só aumenta a confusão? Entendi. É um trabalho constante, então. Exato. E claro, as fontes alertam que essa busca por lucidez pode ter um custo pessoal. Ser visto como o diferente, talvez sentir um certo isolamento. A verdade nem sempre é confortável, né? E exige responsabilidade. Pois é. Mas argumentam que, embora a lucidez não acabe com o sofrimento do mundo, ela pode livrar da alienação, de ser só uma peça no jogo dos outros. Então, para a gente amarrar aqui, exploramos hoje, com base nessas fontes, duas visões que acabam se complementando, né? Uma que descreve um cenário social onde a superficialidade e a ignorância estão ganhando força, essa idiocracia, e outra que foca na raiz individual disso, na estupidez como uma falha moral, essa recusa em pensar como o Bonhoeffer colocou. Perfeito. E talvez a provocação final que fica dessas leituras seja justamente essa. A escolha entre o conforto da ignorância e o desafio da lucidez parece ser feita todo dia, nas pequenas coisas, no que a gente escolhe consumir, em como a gente reage, nos pensamentos que a gente decide alimentar ou questionar. Fica aí a pergunta, né? Qual o próximo pensamento que merece ser realmente examinado, em vez de só repetido ou descartado?